Convidamos para participar do nosso programa o biólogo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Silvano Gross. Um grande prazer recebê-lo de volta aqui no Controle Geral. Bom dia, Silvano. Bom dia, Alvorino. Bom dia aos componentes da mesa. Bom dia aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar de volta no teu programa, um programa que a gente conhece e gosta muito de estar presente e poder contribuir com as informações das nossas atividades da Secretaria do Meio Ambiente para que a população fique bem informada. Que com certeza são de interesse dos nossos ouvintes. Alguns ouvintes do Clique têm reclamado sobre a questão das fumaças que saem das chaminés, das lareiras e churrasqueiras nesta época e também da fuligem. O que pode se fazer a respeito, Silvano? Alvorino, com relação às chaminés, uma questão que a gente tem que entender, primeiramente, é que nós temos duas situações. A primeira delas é, se é nesse caso a questão de fogão a lenha, da churrasqueira ou de alguma coisa doméstica... Lareira, são situações domésticas. Né, doutor Danilo? Então, sim, assim, situações domésticas, elas não têm uma questão relacionada a meio ambiente. Não tem impacto. Não é considerado pela legislação. Para a gente deixar, então, para a gente não entrar na seara se existe um impacto ou não em termos técnicos, a legislação não prevê esse impacto. A legislação não prevê isso. O que seria o caso para a legislação ambiental? Se por um acaso, esse morador, ele está na sua lareira, na sua churrasqueira, ali no seu fogão, queimando lixo. Aí é uma situação de cunho ambiental. É isso. Então, o meu vizinho está queimando lixo. E aí, esse queimar lixo pode ser onde for. Pode ser na lareira, pode ser no pátio de casa, pode ser onde for. Queimar lixo é uma infração ambiental. Agora, o meu vizinho tem o fogão a lenha dele e, bom, é inverno, está frio, ele coloca a lenha lá para aquecer a sua casa, para fazer a sua alimentação, porque gosta de uma comidinha de fogão a lenha, afinal de contas, né? Quem não gosta de uma comidinha muito bom, bem calma, bem tranquila. Mas o que estabelece? Não pode prejudicar o vizinho. Sim, só que nesse caso a legislação relacionada não é uma legislação ambiental, é uma legislação de edificações. E aí tem regras de edificações que devem ser cumpridas. E aí a nossa legislação municipal de edificações é que regra isso. Então, tantos metros... plano diretor. Isso, daí assim, tantos metros para cima, então... tem que ter 5 metros acima de outras edificações. Tem que ser 2 metros de distância mínima do vizinho da lateral. Então, são regras... A altura não tem. Tem altura? Não tem estabelecida. Essa altura só dependendo da edificação que está ao lado. Está ao lado. Então, ela tem que ser acima da edificação que está ao lado. Só que aí tem aquelas condições. Não é qualquer altura em termos de edificação. Porque se eu tenho eu tenho uma casa e ao lado tem um sobrado, eu tenho que botar acima desse sobrado. E aí eu vou levantar essa chaminé acima desse sobrado. É alto, em que condições que eu vou fazer isso? Porque eu também não posso oferecer um risco de queda. Por isso que essas questões são questões que a nossa legislação prevê na lei de edificações. Então isso tem que ser visto pelos fiscais na parte de edificação, não ambiental. O que se vê aí, Alvorino, geralmente prejudica o vizinho, se bota uma roupa no varal na rua, se deixa as janelas abertas, realmente a casa fica com cheiro de fumaça, a roupa tem que lavar de novo. Infelizmente, às vezes perdemos o bom senso, né? Isso acontece, se for questão de, por exemplo, lareira, né? Que a pessoa usa mais, porque o churrasco a pessoa faz e termina. A lareira já fica acesa há mais tempo. E aí, mas nessa época de frio acontece, tem como ser diferente. Mas dá para administrar. A questão que geralmente o pessoal reclama é do fogão a lenha mesmo. Por quê? Porque a lenha
que vai ali no fogão a lenha, solta a fuligem. Geralmente é uma lenha de menor qualidade ou sobras de madeira. Ou se está úmida também. Com umidade, até porque quando ele é aceso em situações que geralmente são úmidas, então está chovendo lá fora, o pessoal liga o fogão a lenha até para tirar a umidade, aquela Da questão casa. toda. Né? Então, assim, mesmo quando não está essa fuligem é que geralmente incomoda. A questão é que, há algum tempo atrás, isso era muito comum em todas as casas. Então, todos faziam e ninguém reclamava de ninguém. Hoje são poucos que fazem. E nós temos um fato que é, socialmente falando, nós perdemos aquele nosso contato com o vizinho, onde nós tínhamos o quê? A gente sabe quem é o vizinho do lado, a gente se comunica com ele, todo mundo tem esse contato um pouco mais íntimo, então assim, algumas coisas a gente resolvia na conversa. Hoje o que acontece? As pessoas nem sabem quem são o vizinho do lado. E esse vizinho está fazendo alguma coisa e muitas vezes nem sabe que está fazendo, porque não tem essa conversa. Outras vezes até sabe que está fazendo e não está nem aí, tipo assim, ó, eu cuido do meu, se está te prejudicando eu não estou nem aí. Essas relações sociais é que acabam levando a esse tipo de problema na maioria dos casos. Sim. Está chegando ao final a época de podas aqui na nossa região e, como de resto, em todo o país. Como está a questão aqui na cidade? Alvorino, nós da Secretaria de Meio Ambiente temos um setor, né, o Departamento de Arborização Urbana, que tem por finalidade controlar plantio e manutenção de árvores em logradouros públicos. Então, calçadas, praças, parques municipais. Então, de um ponto de vista técnico, quando nós falamos em termos de praças, tem a parte operacional, que é com a Secretaria da Infraestrutura. Nas calçadas, que é o principal motivo que gera solicitações do munícipe, nós temos uma técnica que analisa essas questões quando necessário e encaminha para o pessoal do operacional. O que nós tivemos? Duas situações atípicas esse ano que coincidiram com essa época que as pessoas realizam mais podas. A primeira, os nossos 2 funcionários de muitos anos já de carreira que faziam o serviço se aposentaram. Em questão de 45 dias, nós tivemos os 2 se aposentando. Ficamos sem equipe por mais ou menos 30 dias. O segundo fato é que, nesse meio tempo em que estávamos sem equipe por questões destas aposentadorias, nós tivemos o ciclone extratropical que gerou um problemão na cidade. Então, assim, nós ficamos com uma situação de defasagem em termos de serviço. Ficamos, além do serviço tradicional de poda, abate, nós tivemos que recuperar esse período que ficamos sem funcionários e os problemas do ciclone extratropical. Então agora nós estamos com uma equipe de 3 pessoas, essas 3 pessoas estão tocando direto na rua, mais uma caçamba e uma máquina. Então, a nossa equipe agora, o que ela está fazendo? As nossas podas, que estão sendo solicitadas pela pessoa na frente da sua casa, que o técnico foi lá e viu, olha, realmente essa árvore precisa de uma poda, ou porque está tocando o seu galho, está chegando próximo à rede, ou que está danificando alguma estrutura, seja ela pública ou privada. Ou seja, o técnico viu, precisa essa poda, evidentemente. Aí o que ele faz? Encaminha para o operacional e eles estão indo lá. Chegando lá, eles estão realizando a poda e já retirando os galhos. Aí pode o ouvinte perguntar, mas tem galho aqui na frente de casa ou na rua ao lado. O que acontece é que muitas pessoas estão fazendo isso de forma particular, sem entrar em contato com a secretaria e jogando esses galhos para a rua. Esses galhos aí não somos nós que recolhemos.
Na verdade, não era nem para a prefeitura recolher. Isso seria uma obrigação do munícipe, quando realiza a sua poda de forma particular, limpeza do pátio, contratar um container para encaminhar isso. Como é que está a situação dos containers? O que acontece? Nós temos empresas que estão licenciadas e elas têm, na sua licença, que ter o transporte e o destino desse material. Sim, a gente sabe que esse foi o problema que baixou um pouco o serviço. O que a gente tem escutado, não temos ainda confirmação, talvez até seria uma boa ouvir esses empresários, porque o que a gente tem escutado nos munícipes e o que eles têm nos relatado é que tem certas coisas, por exemplo, galhos de árvores, que esses empresários não estão recebendo. E muitas vezes está sendo dito, a prefeitura não deixa. Não é bem assim. A licença é feita de acordo com o que o empresário solicita, e se ele tem uma célula que permite esse tipo de coisa, ele pode ter, por exemplo, lá um triturador de galhos, fazer essa trituração e até fazer uma compostagem. O que acontece é que hoje, financeiramente, para o empresário, é mais rentável ele ter só a caliça de obra, porque essa caliça, se ele mantiver lá, ele pode depois até fazer aproveitamento, do que ter galho de árvore. Então, aí tem que ver o que esse empresário, como é que ele está lidando. E aí são coisas comerciais e que a prefeitura não pode obrigar esse empresário a ter uma ação ou outra. Ele oferece o serviço que ele deseja oferecer, tudo mais. Muitas pessoas se queixam também dos custos. Exatamente, só que aí entramos justamente nisso. Como é um serviço privado, é uma oferta privada, não é uma concessão pública, esse serviço, os custos operacionais e a margem de lucro que vai ser colocada em cima é de direito do empresário. É questão de mercado. O problema é que tem que ter concorrência, né? Tem que ter concorrência. E aí nós não temos como interferir nisso. O que a prefeitura pode fazer dentro do que a legislação permite? Até 1 metro cúbico por atividade, seja de resto de obra, seja de galhos de árvores, até 1 metro cúbico, a prefeitura recebe. E notem bem a minha fala, ela recebe, ela não recolhe. Então a pessoa pode sim colocar em alguma estrutura, então se ela tiver uma forma de recolhimento disso, ela levar até onde é o aterro sanitário, e lá nós temos um local para receber esse material. Até 1 metro cúbico por atividade, né, a gente pode receber lá. Então, claro, se a pessoa tem uma obra que no total da obra ela vai gerar mais do que 1 metro cúbico, essa pessoa ela tem que fazer um plano de destinação desse resíduo, esse plano tem que ser aprovado e ela vai dizer, olha, eu vou gerar 6, 10, 12 metros cúbicos e eu vou destinar para esse local através dessa empresa. E isso tudo está sendo gerenciado dentro das licenças de obras, construção ou demolição. Sim. Bem, o ciclone causou que tipo de problemas aqui na cidade? Nós tivemos, dentro do que nós estamos relacionando aí a questão da arborização, nós tivemos 3 situações que são bem claras. A primeira delas foi que nós tivemos queda, e aí seja queda de árvore total ou queda de galhos sobre residências. Nós temos nessas 2 situações, salvo raras exceções, foram o seguinte: as árvores que a gente verificou que caíram inteiras, elas, pelo menos todas elas da zona urbana que nós temos mapeadas e fotografadas, foram porque tiveram as suas raízes cortadas. Então essa é a situação. A pessoa, por um motivo ou outro, por causa do meio-fio quando era na calçada, ou por causa do muro quando era dentro do pátio, cortou a raiz, essa árvore perdeu a estrutura, o vento muito forte fez com que essa árvore tombasse inteira.
Galhos. Nós tivemos muitos galhos caindo em função de que árvores que sofreram muitas podas, principalmente aquelas árvores que anteriormente tinham sofrido poda drástica, que é aquela retirada total dos galhos da árvore, essa árvore fica mais fraca. Esses galhos, eles ficam, mesmo depois eles brotando, na parte onde teve essa poda anterior, ela tem um ponto de infiltração de fungos e bactérias que vão causar um apodrecimento, muitas vezes interno, que não pode ser visto por um leigo. Então um técnico muitas vezes consegue identificar, às vezes nem ele, mas que com o tempo, ventos como este, até às vezes sem vento, esse galho tomba e a gente só vê quando isso acontece. Por quê? Porque nós tínhamos esse galho podre por dentro. E muitas vezes justamente a população nos chama os técnicos, e os técnicos estão autorizando as podas e abates por isso, porque essas árvores que sofreram muitas podas, elas têm essa podridão. Com esse ciclone extratropical, isso ficou muito evidenciado. E agora aumentou a demanda, por quê? Porque as pessoas estão, de certa razão, até corretamente, assustadas. Afinal, aqui eu tinha uma árvore que sofreu bastante poda. Ela não está nesse mesmo risco, então a nossa equipe está sofrendo muito com relação a isso. Outro ponto, um segundo ponto que aconteceu foi o seguinte: no interior, árvores que eram isoladas, tem uma árvore só num descampado, certo? Próximo da sua casa, árvores altas, tombaram sobre uma estufa, sobre parte da casa, sobre um galpão, e muitas dessas árvores que eram imunes ao corte. Por exemplo, nós tivemos vários casos de figueira que aconteceram isso. E aí nós tivemos que ter o bom senso e o entendimento de que se tratava de uma situação atípica, de uma situação de calamidade, para que fosse permitido então a retirada dessa árvore, né, ou desse galho, para que a pessoa tivesse então como minimizar os danos à sua propriedade, que em outras situações não teríamos como autorizar. Nesse caso tivemos que fazer isso porque a gente tinha justamente uma situação atípica, e isso tem que ser levado em conta. A própria legislação prevê essas condições. E essa questão da rede elétrica, o pessoal tem que junto à CE Equatorial ou é com a prefeitura primeiro? Justamente esse foi o nosso terceiro ponto. Nós tivemos muitas situações relacionadas a risco. Então as pessoas estavam com medo porque estava dando curto-circuito, porque as árvores estavam entre a rede de energia. E aí o que tinha? Nossa equipe da Secretaria do Meio Ambiente não tem condições de dar esse atendimento. E aí nós dependíamos da Equatorial para realizar esse serviço de retirada desses galhos. Aí o que nós sabemos? O que toda a comunidade ficou sabendo, que a Equatorial não estava com equipe suficiente para dar conta de tudo. O que eles tiveram? Que priorizar algumas coisas. Então eles tiveram que, dentro dos seus critérios da empresa, ver, ora, o que era prioridade, o que oferecia mais necessidade de atendimento. Elaboraram então uma ordem de prioridades e foram atendendo essas ordens de prioridade, coisa que nós, enquanto Secretaria do Meio Ambiente, não tínhamos como interferir, porque justamente não competia a nós movimentar uma equipe para mexer em galhos que estavam na rede, ainda mais na situação do ciclone, que oferecia muito risco, e a nossa equipe não tem nem equipamento, nem treinamento qualificado para esse tipo de situação. Mas e agora, Silvano, eles têm equipe para ser preventivo? Porque eu já vi aqui, por exemplo, perto do local que eu trabalho, tem uma árvore que ela entrou na rede. A rede está no meio. Ela não é muito alta, mas a rede mais baixa está toda no meio da árvore. Isso de forma preventiva. Eles têm equipe para fazer esse trabalho? Buenas, boa pergunta. Temos que, eu acho que seria uma boa, então, essa conversa com a Equatorial
E do ponto de vista administrativo, o que a prefeitura está fazendo? Nós estamos hoje trabalhando com a elaboração para colocar em prática de um decreto municipal para as regras, estabelecer propriamente as regras com relação à arborização urbana e a sua relação com a rede de energia. E aí, quando do lançamento da legislação, a empresa que tinha concessão, então a CE ainda estatal, ela tinha 180 dias para apresentar um plano de contenção dessas árvores que estavam na rede, ou substituição de árvores ou substituição de rede. Então, só que isso a gente sabe não foi feito. Então agora nós temos que estabelecer melhor essas regras e estabelecer, afinal de contas, responsabilidades. Quem vai ter que fazer o quê, onde e principalmente quando. Esse o quando eu acho que é o pior. Normalmente se recorria ao Corpo de Bombeiros, né? Sim, que também nós tínhamos aí o Corpo de Bombeiros ainda municipal, né? Depois misto, né? Agora particularmente não sei como é que está ainda a situação, mas o que acontece? O Corpo de Bombeiros, ele dava o apoio principalmente em função de ser parte integrante da Defesa Civil, então principalmente nas questões de remoção. Novamente eu ressalto, quando são as questões relacionadas à energização de rede, aí sim é a equipe que hoje responde à CE Equatorial. Então tem que ser com eles, até porque onde está energizado, ou digo de forma diferente, onde não sabemos se está ou não energizado, toma-se por base que está energizado. E aí essas outras equipes não atuam, aguardam a CE Equatorial para ter essa definição e poder atuar e aí definir quem que vai poder fazer isso. O que cabe a todos ficar sabendo, cabe a mim orientar, é que a empresa ela detém uma licença, uma autorização que autoriza ela a retirar os galhos que estão tocando na rede. Então elas têm essa autonomia para, em verificando que uma árvore está oferecendo risco à rede de energia, ela pode fazer essa retirada sem consulta prévia ao órgão ambiental. Isso não é Camaquã, isso nós estamos falando em geral, todo o nosso estado, a legislação prevê isso, mesmo em caso de outras concessionárias. O que a concessionária deve fazer? Ela fez essa retirada, ela comunica ao órgão ambiental. Olha, em tal lugar a gente fez uma retirada por esse motivo e ficou os restos do serviço lá, isso tem que ser feito a retirada, e aí a prefeitura, sabendo e tendo aí a informação de que naquele local ficou então esse material oriundo dessa poda ou desse abate, a prefeitura tem então condições de levar uma equipe lá para então retirar esses galhos. A Secretaria está executando o plantio de árvores ornamentais nas praças do município. Como está sendo realizado este projeto? Então, Alvorino, nós temos essa competência juntamente com a Secretaria da Infraestrutura, que é quem detém a autonomia por organizar, fazer toda a parte de estruturação das praças do município, e nós, da Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com eles, entendemos que a gente não pode ficar apenas cortando árvore, senão daqui a pouco nós não teremos espaços verdes do nosso município. Então, o que nós estamos fazendo? Dentro das nossas capacidades, já que essa equipe que faz o plantio é a mesma que faz as podas que eu falei anteriormente, então, dentro de uma logística interna do setor, nós estamos fazendo o quê?
muitas vezes nós temos um morador que identifica, olha, eu preciso retirar essa árvore daqui, eu preciso retirar essa planta daqui porque está causando um problema por esse local. Essa árvore ou essa planta que está ali, no caso das plantas ornamentais, ela pode ser aproveitada em outro local, por exemplo, numa praça, ou como a gente fez muitas vezes na prainha. Bom, então a gente faz a retirada desse local, em vez de simplesmente cortar essa árvore, matar essa planta... É um transplante. A gente faz um transplante, a gente retira ela desse local e leva para outro que vai, então, embelezar esse outro local aí, dando melhores condições para a nossa população. Outra questão aí que é vista é que nós temos, dentro das nossas condições financeiras, adquirido árvores, aí, as mudas de árvores, para fazer o plantio em locais que não possuem e que não têm condições, muitas vezes, de receber esse transplante. Foi o caso da nossa entrada lá do Trevo Norte, que nós fizemos, então, aquele plantio com espécies ali que fossem propícias, que dessem um embelezamento e que não tivesse a questão dos galhos laterais. Então as pessoas nos perguntam, mas não vai ter problema ali de galhos batendo nos ciclistas? Não, a princípio não. A árvore que foi plantada lá, ela não tem essas características. Ela é uma árvore que ela vai ficar ali, ela demora bastante para crescer e ela não vai abrir galhos. Eventualmente, abrindo um ou outro que fuja do padrão, a equipe vai fazer essa manutenção. Então essas árvores, elas fogem algumas vezes do nosso padrão, que é um padrão de espécies nativas, mas porque são necessárias por causa de alguma condição ou até mesmo por uma questão de embelezamento. Então a gente muitas vezes tem que pensar o seguinte, tudo bem, a gente quer ter o máximo de árvores nativas. Quando isso não é necessário, não é possível, ou quando isso, às vezes, nós temos uma outra árvore que ela não é nativa, mas que ela é talvez mais adequada por até uma questão paisagística, nós assim entendemos que é possível de se fazer. Então nós vemos muito, por exemplo, a questão do Lago Negro, que na Serra Gaúcha é em Gramado. Não tem só árvore nativa ali no entorno. E mesmo assim é um atrativo turístico muito bonito que as pessoas gostam bastante. Então, às vezes, a gente tem que dar um passinho atrás e ver. Não podemos pensar sempre em um aspecto só. Então, a gente tem que tentar pensar um pouco no contexto mais amplo da situação, vendo o que é mais atrativo para a população e o que é melhor enquanto município, enquanto cidade, e não só apenas em um ponto específico. Juntando todos esses pontos, então a Secretaria do Meio Ambiente tem mudado um pouquinho a sua forma de atuação para tentar contemplar essas outras questões que trazem benefícios para a nossa cidade. E o Horto Municipal ainda está funcionando? O Horto Municipal, que era de competência da Secretaria da Agricultura, né, não da Secretaria do Meio Ambiente, ele estava num processo de sendo repassado para uma empresa, né? Houve um revés aí, eu não sei te confirmar agora, Alvorino, efetivamente se ele foi repassado. Mas qual é a situação do porquê dessa questão? Os nossos ouvintes podem estar se perguntando, mas a prefeitura não quer ter o horto. Não, é que assim, infelizmente, quando foi previsto esse horto, ele foi feito dentro do que é o distrito industrial do município. Então nós temos um horto municipal numa área que era para estar atendendo uma indústria. Lá, todas as questões do plano diretor, todas as questões prevêem lá uma indústria. E daí nós temos que ver o seguinte, hoje, o que é mais importante? Nós temos o horto, ou daqui a pouco tentar tirar esse horto e levar ele para um outro local, para uma outra área e abrir espaço para que possa ser instalada uma indústria nesse local. Haja vista que
determinadas indústrias não podem ser instaladas em outros locais do município, apenas ali. Então é um peso que tem que ser colocado na balança e ver relação custo-benefício. Com certeza as secretarias aí de administração, de agricultura estão fazendo esse estudo e vendo esse peso para ver assim, ó, o que vai ser mais atrativo pro município em termos de contrabalançar. Então, o que nós fazemos em termos de aquisição de mudas? Todo mundo que solicita um abate, ele tem que fazer uma compensação. Essa compensação ela é feita por doação para a prefeitura. Essas doações nós estamos aceitando hoje com um comprovante de que está adquirindo em outro local, ou até mesmo uma doação em espécie, em dinheiro, não em espécie, mas em dinheiro. É feito um depósito, certo? Com um recurso próprio, para um fundo de meio ambiente, e esse dinheiro é revertido em aquisição de mudas em hortos particulares, de acordo com os princípios da administração pública de que tenham que ser melhor qualidade, menor preço. Então isso está sendo realizado. Mas hoje, por exemplo, nós temos muitas pessoas que compram num horto particular, nos trazem o comprovante e nós ficamos com mudas em haver nesse horto. Quando nós precisamos, nós buscamos essa muda com esse horto particular. Perfeito. Eu só teria uma pergunta rápida, eu sei que o tempo está se esgotando. O Adílio fez uma matéria ontem sobre lixo lá na Ayrton Senna. Os focos de lixo em Camaquã parece que seguem, né? E geralmente, às vezes mudam de lugar e às vezes permanecem os mesmos. E também, para finalizar, a coleta seletiva conseguiu se restabelecer depois daquele lapso que houve para a reorganização da cooperativa? Nós restabelecemos a coleta seletiva. Ainda estamos com alguns problemas em termos estruturantes no aproveitamento desse material. E aí diz respeito a essa organização entre prefeitura e a cooperativa que está lá, em termos de estrutura física que a prefeitura oferece para essa cooperativa no galpão, e em termos de pessoas para trabalhar nisso de parte da cooperativa. Essa relação ainda está sendo reorganizada, mas nós estamos aí num processo que é temporário, é emergencial, e nós estamos neste emergencial vendo quais são os problemas para que agora, na abertura da licitação, novamente, para que outras cooperativas também possam aí concorrer, a gente possa sanar esses problemas. Mas, ainda em relação à coleta seletiva e também em relação a esses pontos de despejo aí de forma incorreta de resíduos na cidade, o que nós da Secretaria do Meio Ambiente, que nós da administração podemos relatar é que isso está em estudo. Nós estamos atualizando o plano de saneamento básico do município, e o plano municipal de resíduos sólidos está dentro do plano de saneamento. E aí faz parte a questão da Corsa. E aí nós temos aí duas questões, ou diria três questões, que é a questão da água, do saneamento, então entra a questão de esgoto. Tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto. E o terceiro ponto, a questão de resíduos. Sólidos. E isso, embora tudo seja dentro de um plano, dentro dos nossos estudos, nós estamos aí isolando cada um desses tópicos para que a gente possa trabalhar de melhor forma cada um deles e ver, bom, lá em 2014, quando foi feito o plano, qual era a situação? Agora, em 2023, qual é a situação atual? O que foi cumprido? O que foi cumprido que está bom e tem que prosseguir? O que não foi cumprido e que deveria ter sido? Então, o que tem que ser feito para então cumprir, para resgatar isso? De que forma? De quem é a responsabilidade disso?
e como é que vai ser feito daqui para frente. Tudo isso está em estudo por uma equipe técnica da administração pública que não é só da Secretaria do Meio Ambiente, né? Isso é uma questão que a Secretaria do Meio Ambiente é parceira, isso está sendo feito pelo governo municipal, com várias secretarias aí. E então, isso tem um decreto que regulamenta como que tem que ser feito esse estudo, e esse estudo vai servir de base para que nós possamos, então, que o governo municipal possa propor soluções efetivas para essas situações, tanto da questão lá do despejo inadequado de resíduos, quanto da questão da coleta seletiva e quanto de outras questões, tratamento de esgoto e a questão da água que é distribuída para a população. Perfeito. Conversamos no nosso controle geral com o biólogo Silvano Gross, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, trazendo todas estas informações que tenho certeza agradaram os nossos ouvintes. Muito obrigado, Silvano, pela sua presença neste sábado ensolarado aqui no nosso controle geral. Obrigado, Alvorino, obrigado, Danilo, obrigado, José Ari. Eu acho que, em nome do secretário Maicon Nava, agradeço o convite e a oportunidade de podermos prestar todas essas informações à nossa população, e eu desejo um ótimo final de semana a todos os nossos ouvintes.